Sim. Então, eu vou abrir um pouquinho mais esse leque, né? Para não ficar muito restrito ao que eu acabei de falar. É o seguinte, durante a formação da personalidade da pessoa, ou seja, do 0 aos 8 anos de idade, a criança vai se formando a sua personalidade. Como é que é isso, né? Ela vai formando através dos conceitos, dos preceitos, de tudo aquilo que ela vivencia dentro do seio familiar. Por exemplo, aqueles pais que têm a autoestima no lugar, eles vão navegar dentro da família expressando isso, e a criança vai captar essa ideia da autoestima. Por exemplo, aqueles pais que muitas das vezes não têm aquele movimento de colocar o filho para cima, dizer para o filho, olhar no olho dele e dizer assim, eu te amo, que bom que você nasceu, eu tenho orgulho de você, você errou, a gente aprende com os erros, vamos lá, tenta outra vez, entende? Isso é um movimento de reconhecimento que esses pais podem ter com seus filhos, com isso ele vai trazendo junto o reconhecimento de si próprio, ou seja, reconhecer as suas virtudes, reconhecer seus pontos fracos, isso também tem a ver com autoestima, a pessoa aprender a lidar com as frustrações do dia a dia, isso é uma coisa importante para que ela tenha uma boa autoestima. Aquelas crianças que foram super protegidas, por exemplo, que elas não tiveram nem a oportunidade de ser frustradas, são criadas como os verdadeiros príncipes ou princesas, têm tudo à mão e à hora, isso é muito perigoso. Isso pode trazer depois situações de baixa autoestima, porque a pessoa às vezes fica insegura quando tem uma situação que ela não sabe lidar. Por quê? Porque os pais super protegeram, não deu oportunidade para a criança frustrar e aprender a lidar com as frustrações. Isso pode trazer o quê? Baixa autoestima ao lidar com o mundo depois. Porque o mundo não é assim. Você não, a criança, depois que cresce, vira adulta, ela não vai ter tudo na sua mão como tinha lá quando foi criada, quando foi desenvolvida a sua personalidade. Então, a frustração pode levar ela a se embotar, se sentir insegura, se sentir, vamos dizer assim, não capaz, dificuldade de lidar com os outros. Vão ficar, aquela pessoa que vai sempre ficar pensando se eu fizer isso e não der certo, o que vão pensar de mim, né? Isso traz baixa autoestima. E também aquela coisa, né? Dependendo da situação em que a criança foi criada, pode ter a outra coisa também. Ela não foi estimulada a desenvolver, não foi estimulada a buscar alternativas de soluções para os problemas diários dela. Mesmo porque ela não via os pais fazer isso, são aqueles pais, muitas das vezes, acomodados, na zona do conforto. A criança vai absorvendo isso. Isso tudo são materiais que a criança usa para formar a sua personalidade, desde quando ela nasce, né? Até os outros. Eu sempre costumo falar isso, dos 0 aos 8 anos de idade, a criança já tem a sua espinha dorsal da personalidade formada. A partir daí, ela vai colocando outros ingredientes, mas a espinha dorsal já está formada. Então, portanto, é muito importante os pais incentivarem os filhos a fazer as coisas, a aprender com os erros, criar situações, deixar que ele aprenda por si só, ou seja, ensinar a criança a pensar sobre a realidade que se apresenta, não entregar pronto. Ao entregar pronto, está tolhendo aquela criança de ter uma boa autoestima, uma autoestima no lugar, amor próprio. Compreendeu? Amor próprio.